tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01 agora, e vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Quarta-feira é de praxe por aqui, você sabe, todo o nosso espaço voltado para a discussão dos assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento. Para essa nossa conversa de hoje, Dr. Davi Nordum, ortopedista pediátrico, professor de saúde pública da PUC de São Paulo e de ortopedia e medicina preventiva do Estratégia Med. Tudo bem, Dr. Davi Nordum? Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, mais uma vez colaborando com a gente. Dr. Davi, também nessa conversa, personal trainer, Mônica de Souza Apostólico, é a Moniquita Fit, ela é especialista em pilates e treinamento funcional. Tudo bem, Moniquita? Tudo ótimo. Bom dia, Mauro. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Também com a gente nesse nosso time de especialistas, Dr. Carlos Machado, médico, professor universitário, especialista em medicina geral preventiva e nefrologia. Dr. Machado, tudo bem? Como está? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. E ainda aí no nosso time de especialistas, na nossa bancada, o doutor Rubens Calvo, médico, foi vereador aqui na cidade de São Paulo. Doutor Calvo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, numa mesa seleta como essa, compondo esse grupo. Espero ser útil. Vamos lá, vamos falar de saúde, de bem-estar e de comportamento. 12:02 agora, o nosso primeiro assunto é o seguinte. Daqui a pouquinho, o governo de São Paulo deve anunciar as novas restrições para a realização de eventos com aglomerações em todo o estado. Segundo o governador João Dória, não há nenhuma necessidade de fechamento ou restrições ao comércio e setor de serviços, assim como ao setor produtivo do agronegócio e da indústria. Em meio ao apagão de dados do Ministério da Saúde, as medidas que logo virão, a gente vai saber daqui a pouquinho, tentam conter o avanço de casos de Covid-19 gerados pela variante Ômicron, que tem causado superlotação nas unidades de saúde e internações em hospitais. Doutor Davi Nordum, eu começo com você esse nosso tema. A expectativa por aqui, né, em relação ao que vai acontecer, vai ser anunciado. A essas alturas, a decisão já deve estar tomada, com base aí no que o Comitê Científico do Governo Paulista tem orientado. E essa nossa dúvida, vai ter carnaval, não vai ter carnaval? Porque quando se fala em aglomeração nessa época do ano, o que a gente pensa, né? Desfile na avenida, né? Desfile no sambódromo. Vamos ver o que vai acontecer. Sua avaliação. Pois é, eu acho que o carnaval é uma coisa que a gente não tinha nem que estar discutindo se vai ter ou se não vai ter, né, gente? Falando tanto de evitar aglomeração, você tem uma cepa que é 18 vezes mais contaminante do que a original, então, na minha opinião, não é para ter carnaval coisa nenhuma, né? Mas estou torcendo, por outro lado, para o governador não chegar de novo a fechar os comércios, né? Aí, pensando pela parte, sabemos do risco de contaminação e tudo mais, mas também sabemos dos efeitos econômicos que a gente teve aí. Eu estava até lembrando, né? Você estava falando, estava lembrando 2 anos atrás, olha só, 2 anos atrás, lá em março, quando o governador deu o primeiro anúncio de que ia fechar, e a gente falou, nossa, 45 dias sem shopping, sem, sei lá, sem comércio, sem restaurante, gente, que coisa, né? E já estamos 2 anos, né, nesse vem e vai, vem e vai. Então, acho que da prioridade das coisas, o carnaval está lá no fim, pelo menos na minha opinião. Doutor Carlos Machado, em que medida o que a gente tem verificado aí em relação à rapidez aí da contaminação por conta da Ômicron, isso tem a ver com o que aconteceu no final do ano, com as festas da virada, e as pessoas, naturalmente, num relaxamento, claro, é uma coisa que não deveria ter acontecido, porque a gente sabe que o distanciamento, a higienização das mãos e a vacina, tudo isso é o que é necessário para a prevenção. Na realidade, se a gente for pensar bem, que há 2 anos atrás, se a pandemia tivesse sido comandada no mundo todo por bons profissionais da medicina, bons professores, essa pandemia teria acabado em 1 mês, em janeiro de 2020.
O que está acontecendo é que a gente tem muita política e muita opinião de profissionais com opinião errada. A partir do momento que você permite que apareça um vírus de alto contágio, quer dizer, alta capacidade de pegar todo mundo, como se fosse um spray. Eu pegar um spray aqui, fazer assim, vai manchar todo mundo, se eu pegar um spray de tinta. E cada vez mais está aparecendo uma cepa, uma mutação, que o spray é mais forte, ou seja, ele atinge mais rapidamente todo mundo. E toda reunião de família no final do ano, as pessoas esquecem que o mecanismo mais barato e que não tem efeito colateral é uma boa máscara, uma máscara de qualidade. Mas não é o que ninguém fez. O que o pessoal fez? Vamos fazer reunião de família, Natal, Ano Novo, e esse vírus que já está dominando Israel, dominando a Alemanha há 2 meses, é óbvio que vai acabar com o Brasil também. O objetivo, acho que é que a gente consiga barrar esse vírus a contaminar mais gente, porque quanto mais pessoas ele está contaminando, maior o nosso risco de aparecer uma outra mutação. E daqui a pouco vai ter uma mutação tão brava quanto a de Manaus. A de Manaus foi muito rápida, mas muito maligna, matou 500 mil pessoas. Então, acho que a gente precisa realmente voltar para a atividade física, atividade de caminhada, atividade profissional, mas com regras de proteção, né? A gente usa sapato para não furar o pé. Então, use a máscara para evitar pegar e transmitir algum bichinho que você está carregando. O senhor está com uma máscara aí, doutor Carlos Machado. Senhor, não, você, né? Me permita. Me parece aqui pela imagem é a N95, não é isso? É uma das mais... Eu lembro que em fevereiro de 2020, eu fiz uma live no meu Instagram, falando assim, pessoal, não tem máscara para nós da área da saúde trabalhar no hospital, na UTI. Peguem pano, peguem camiseta, dobrem em 3 e façam uma máscara de pano. Hoje, 2 anos depois, a gente sabe que uma máscara de pano retém 20% no máximo do vírus. Quer dizer, se eu tiver com o vírus sem saber, e isso é comum, eu vou transmitir 80%, porque a máscara de pano segura 20%. Então, era esse o meu questionamento. Essa segura 95%. Por que ela chama 95%? Porque ela segura, retém 95% do que eu tenho ou do que você tem. Era esse o meu questionamento, porque a grande maioria das pessoas tem usado a máscara de pano, é uma alternativa barata. As máscaras descartáveis já são mais caras, a N95 ainda é muito mais cara. Ou seja, a distribuição de máscaras descartáveis também seria uma alternativa de política pública que também não temos no Brasil. Não tem. Seria muito mais simples, é muito mais barato do que ficar pagando $10 uma injeção de vacina, que a gente tem até medo, mas ajudou e está ajudando. Uma máscara dessa N95 de boa marca, hoje custa R$5. Para nós. Para o governo, cairia para 10 centavos, ele compraria aos bilhões. E uma máscara N95, eu tenho 3. Eu uso uma na segunda, uma na terça, uma na quarta. Deixo respirando, tomando um solzinho, não precisa lavar. Tem técnicas para reusar. A máscara de N95 dura 15 vezes, de uma maneira relativamente confiável. Ou seja, é muito mais barato. A de pano, que foi necessária há 2 anos, hoje ela é pura maquiagem. Pura maquiagem, não segura nada. Sim. Doutor Rubens Calvo, seu entendimento sobre tudo isso, a gente na expectativa dos novos anúncios do governo paulista em relação à realização de eventos com aglomerações do Estado. Doutor Rubens não está com a gente, acho que caiu a conexão. Moniquita, seu olhar sobre esse tema. Olha, eu acredito que é extremamente perigoso a gente aglomerar, né? Eu não concordo com essas festas, eu não concordo com o carnaval. Eu não acho certo a gente fechar comércio, supermercados, restaurantes, eu não acho certo isso. Mas grandes eventos, eu acredito que não seria prudente a gente continuar. Não, certamente fechamento de comércio, isso tudo não haverá, o próprio governador João Dória já destacou, isso ele falou ontem, né? A gente está na expectativa de que realmente os eventos com aglomerações em todo o estado tenham aí regras rígidas e que a gente consiga ter aí um mínimo de distanciamento nesse momento onde a variante Ômicron ela é desafiadora pela velocidade com que ela se replica, né? Mas... O que me preocupa é que falaram que teria essas restrições, né,
no Ano Novo, e não teve. Teve festas Sim. extremamente cheias no Nordeste, nas praias, e as pessoas foram lá, curtiram, se aglomeraram, e eu acho que isso piorou muito o nosso quadro. É. Que triste, né? De fato, as medidas chegam de forma atrasada, né? E aí a gente está vivenciando esse momento agora. Doutor Rubens, está na expectativa aí, na escuta? Agora sim? Vamos lá, sua palavra. Tá Vamos lá, microfone fechado. Agora sim, vamos lá. Agora foi. Bom, é uma honra poder estar participando, poder estar opinando. Na nossa origem aqui no Brasil, de controle desta pandemia, já foi muito errada. Qual é a primeira coisa que se adota? Se forma um comitê sanitário de notáveis e, junto com as autoridades políticas, a primeira palavra é a ciência. E as autoridades políticas para viabilizar e popularizar. Não houve orientação quanto realmente à especificação do uso das máscaras. O que houve foi uma política atabalhoada, governo federal para uma diretriz, governo estadual para outra, e, como disse bem o nosso querido professor, muitas pessoas que não tinham e não têm o conhecimento palpitando. O povo, que é leigo, fica perdido, e perdido no desespero. O povo não faz por mal, porque é difícil você ficar recluso, é difícil você perder o emprego, é difícil você ficar sem ter o sustento básico no seu lar, é difícil, claro que o sistema judiciário Doutor deu Rubens, aí... mas quem é que tem que trazer essa orientação para nós, leigos, para a população? São os próprios médicos. Nós confiamos na ciência, temos 3 aqui, o senhor, doutor Davi Nordem e o doutor Carlos Machado. São vocês. Graças a Deus, Mauro, nós temos pessoas como vocês aí, o Fausto Camanhas, Zenilda, você, Mauro, que dá essa oportunidade para nós. Eu não sou a maior autoridade. Eu não sou infectologista, eu não sou virologista, eu não sou epidemiologista, mas eu sou um médico clínico que tenho 36 anos de janela e nós já pegamos muitas epidemias aqui no Brasil. Então, eu acho que eu tenho algo para contribuir. Agora, ficar cozinhando galo, abre e fecha, o vírus, hoje está na Ômicron, haja alfabetos. Porque se nós estivéssemos testando desde o início, o vírus, quando entra numa determinada comunidade, ele de indivíduo em indivíduo se transmitindo, ele vai se mutando. Então, quantas mutações nós temos por aí que não foram codificadas? Agora, a pior em transmissibilidade é essa Ômicron, que pega o Brasil no momento de vacinação de mais de 60%. Oh, que bom! Isso está tornando os casos mais brandos. Porém, o vírus é mortal, vai reduzir aquela porcentagem natural de óbitos, vai reduzir. Mas, de repente, não em locais onde o sistema de saúde está falho e não foi preparado, porque nós sabíamos que viriam outras ondas. As que dormiram no ponto, não treinaram profissionais, não isolaram áreas específicas, não fizeram as testagens, ao contrário, ficaram iludindo a população à volta às aulas. Semana que vem, nós vamos consultar aí alguns especialistas, tira a máscara, põe máscara, reduz os ônibus. Meu Deus do céu, então isso formou outras variantes que estão entre nós. E, claro está, nós temos que ter essa boa orientação. Você quer ver só? Já se passaram 2 anos. Até hoje, a vigilância sanitária não colocou um sistema de ventilação em lugares fechados com ar laminar de entrada e saída, como são nos centros cirúrgicos. Mas, se nós temos essa tecnologia avançada, por que não esses lugares que querem oferecer, então, seus recintos para uma certa aglomeração,
Por que que não já... Aqui é o contrário, você fica circulando o mesmo ar, o mesmo vírus entre as pessoas. E o que é pior... Eu vou ser breve, depois eu compenso o horário para vocês. Mas eu não posso deixar de falar isso. O que é pior, o ar-condicionado seca o ar. E nós sabemos que o vírus, quando ele sai nos perdigotos, ou tosse, ou espirro, ou quando falamos, de uma forma até mais calorosa, como eu estou falando agora, as microgotículas ou os perdigotos, eles secam e o vírus se propaga mais longe, ele não cai junto com o peso da gotícula que ele está contido e vai para o solo. Do solo, ele também não vai escalar a gente, ele não anda, ele não pula. Então, está extremamente errado o nosso sistema de ventilação de ambientes fechados, inclusive nos transportes públicos. Olha o que eu estou falando. Doutor Rubens, 12h16 agora, ainda em relação à Covid, em relação ao Ômicron, eu vou engatar aqui um outro assunto para a gente tratar aqui. Casos de infecção simultânea de Covid-19 e outro tipo de vírus respiratório, como uma influenza, por exemplo, começaram a ser identificados país afora, em meio ao avanço da variante Ômicron e o relaxamento dos cuidados com as medidas de prevenção contra o coronavírus na virada do ano, certo? A chamada flurona, que é a junção, né, desses nomes dos vírus, influenza e o coronavírus. De acordo com especialistas, essa coinfecção não aumenta os riscos de as doenças avançarem para estágios graves. É cedo ainda para prever o comportamento do coronavírus nessas situações? Qualquer resposta, doutor Rubens, é certa ou é uma possibilidade, é um palpite? É uma possibilidade, é um palpite. A infecção simultânea ela é muito rara. O que acontece? Primeiro, o sistema imunológico baixo, e o que está presente? A epidemia e a pandemia. As duas, dependendo da localização, em maior proporção, uma ou outra. Mas, fatalmente, a nova infecção por um outro vírus. Isso nós já vimos aí acontecer na trajetória da nossa clínica, em momentos difíceis da política sanitária do nosso país. Infelizmente. Agora, erro é da população, porque vai transferir essa coisa grave para aquele que é leigo e está na expectativa. O erro são das autoridades, principalmente daqueles que não dão oportunidade para professores, como aqui nós temos dois, se manifestarem mais vezes. Eu sou um curioso. Sim. Doutor Carlos Machado, no mesmo sentido, a mesma pergunta. De acordo com especialistas, essa coinfecção, a flurona, influenza e coronavírus, não aumenta os riscos das doenças avançarem para estágios graves. Ainda é cedo para prever o comportamento do coronavírus nessas situações? Olha, Mauro, vamos pensar no seguinte, eu diria que desde que existe o homem, as bactérias e vírus e fungos já existiam na face da Terra. E a hora que você deixa entrar na tua casa um inseto, uma barata, provavelmente atrás vai vir mosquito, rato, bicho e tudo mais. Nosso organismo é como uma casa, você deixou entrar, não vai entrar apenas um bandidinho, vão entrar vários bandidos. Eu não uso nomes diferentes para a doença. Desde que começou o Covid, eu tenho mais de 1.000 pacientes que eu tratei somente no consultório, fora na parte de UTI. Eu sempre avisei a todos os pacientes, você está com uma doença muito agressiva, que em um mês deu a volta no mundo, e o teu corpo vai ficar suscetível, o teu sistema imunológico vai despencar, e é natural que existam infecções oportunistas. Então, o que acontece? Nós estamos em São Paulo, no Brasil, a gente tem vários vírus no ambiente, né? Não é apenas o Covid-1, Covid-2, Covid... Não, cada hora que eu tenho uma nova mutação, é porque o bichinho está se duplicando muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, no ambiente, eu tenho o vírus do Covid, eu tenho o vírus da influenza H1N1, da H2, H3, H9, eu tenho mosquito carregando o vírus da dengue. A gente não tem um bichinho só. Se o teu sistema imunológico despencou, você deixou a tua porta da tua casa aberta, vai entrar bandido. Então, eu não utilizo essa denominação de um novo nome, flurona. Eu simplesmente falo para todo paciente. Você está com coronavírus, qual? Provavelmente o que está atacando todo mundo hoje, desenvolvendo a doença chamada Covid,
Se você pegar mais um bicho ou mais dois, é óbvio, é natural que o teu risco aumenta. É natural que se você for atacado por um bandido, é perigoso. Se você for atacado por um bandido seguido de outro, o risco aumenta. Então, eu não sou adepto de falar que, não, fique tranquilo que com 2 vírus a situação é normal. Não é normal. E nós temos o pós-Covid. Muita gente que teve contato com o vírus, mas não ficou doente, agora está tendo parada cardíaca, infarto, derrame, embolia, e você está vendo, foram mais de 90 atletas profissionais em 1 mês e meio que tiveram uma parada cardíaca. Doutor Davi, para falar um pouquinho também sobre o autoteste, né? Isso não é permitido ainda, a gente está na expectativa da Anvisa liberar. E por que não é permitido? Porque a Covid-19 é uma doença a detecção dela, né? Ela tem que ser notificada, né? É obrigatória a notificação. Então, você faz o teste nos locais que vão detectar ou não detectar, e detectando, isso é notificado. No caso do autoteste, cada um vai fazer o seu e essa notificação não vai ocorrer, né? Então, aí, por isso que até agora o autoteste não foi liberado, mas a gente está na expectativa de que isso aconteça. Temos uma notícia de que já falta testes de Covid na rede Raia Drogasil por falta de estoque. Como é que fica essa situação? Não teremos teste? É bem provável isso na hora em que a Anvisa liberar o autoteste. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar que você precisa ter um teste bem feito. Então, não adianta nada a gente ter teste liberado que, por exemplo, não funcione direito, que o pessoal não saiba colher, não saiba fazer, precisa notificar, como você bem falou. Então, a gente tem sempre ter isso em mente, né? Que o mais importante do que ter um teste que funciona. Do mesmo jeito que a gente fala de vacina, é mais importante ter qualquer vacina, uma vacina que funcione contra o Covid, graças a Deus, todas funcionam muito bem. Né? Queria, inclusive, agregar o que você falou agora há pouco, né? Que às vezes a pessoa tem essa infecção e ela fica suscetível, e ela fica pensando, não, putz, eu já tive Covid, eu já estou resistente, então agora dane-se a máscara e o álcool em gel, e aí libera geral, né? Então, muito cuidado, né? Teve infecção, você continua suscetível a reinfecções, a outras infecções, então tem que manter as medidas aí de cuidado, e tome as vacinas, né? Então, o que tem ajudado muito a gente é a vacinação da gripe que a gente já teve esse ano, que queira ou não queira ter alguma proteção aí contra a nova cepa. 12h23 agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. A gente trata aqui dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento com os nossos especialistas. Moniquita, você quer falar desse tema? A gente passa para o próximo. Te poupei aqui porque a gente está mais no assunto médico. Você quer também dar a sua opinião como cidadã? Olha, eu queria só falar uma coisa que eu tenho notado muito, é que as pessoas que, independente de vacinados ou não vacinados, mas as pessoas que estão vacinadas, muitas falam assim: eu estou vacinada, eu vou pegar fraquinho se eu pegar, então não tem problema. E aí essas pessoas começam com essa mentalidade de que só porque elas estão vacinadas elas vão pegar fraquinho, elas não se preocupam muito em se proteger. E eu acredito que nós estamos do jeito que estamos muito por causa dessa mentalidade. Estou vacinada, vou pegar fraquinho, então não tem problema, eu posso ir me divertir, eu posso ficar sem máscara, porque eu não vou matar ninguém e também não vou morrer. Eu estou ouvindo muito isso, e eu acho que as pessoas estão cometendo um grande equívoco de pensar assim. Qual é o papel dos nossos governantes nesse caso? Impor limites, né? Impor limites. Para mim não tem que ter carnaval, para mim não tinha que ter festa nenhuma de Réveillon. Vai ter festa, vai ter, sei lá, teatro, colocar menos pessoas, distanciamento social, uso de máscara. Eu acredito nisso. Eu acho que se todo mundo se prevenisse dessa maneira, nós não estaríamos nesse quadro. 12h24 agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Dr. Davi Nordum, o projeto Pequenos Passos, idealizado aí por você, né, e também pela enfermeira Miriam Nordum, chega para ajudar crianças de famílias carentes a terem acesso ao tratamento gratuito e completo do pé torto congênito, que vai desde o primeiro gesso até a última órtese.
O pé torto congênito é uma doença genética que afeta cerca de 0,5% da população. A condição é mais comum em meninos e em metade dos casos é bilateral, ou seja, ocorre nos dois pés. Não é isso, doutor Davi Nordum? O que é esse projeto Pequenos Passos? Conta para a gente melhor. Exatamente. O pé torto é essa doença que muitas pessoas devem ter visto já, faz a deformidade do pé ele virar para dentro. Então, a gente até imagina que provavelmente a figura do Curupira veio aí por causa do pé torto, porque ele fica bem para dentro, às vezes quase como se fosse para trás. E é uma enfermidade, como você bem falou, que afeta aí 0,5% da população, então a gente calculou que nesse ano, só de 2020, tenham nascido aí 2.500 bebês só no estado de São Paulo, hein? Com essa doença, com o pé torto congênito. E por causa da pandemia, a gente tem uma grande dificuldade de acesso. Já não era uma coisa super fácil, a gente ainda tinha vários pacientes que estavam passando aí sem ter esse acesso, e com a pandemia, com tudo fechado por muito tempo, muitos meses, né, serviços mais eletivos, que a gente fala, que não são de emergência, acabam ficando para trás, nós tivemos muitas famílias que não têm acesso. E aí sobra para elas o tratamento particular, que acaba sendo muito caro, e ficam sem opção. Né? Então, a ideia desse projeto é justamente isso, trazer um desafio, assim, desafogar um pouquinho o SUS, sabe? Então, trazer um auxílio aí para o SUS, um trabalho de caridade mesmo, da gente atender essas crianças que têm essa doença e precisam de tratamento e não tem renda para arcar com os custos. O idealizador, como você falou, eu e a minha esposa, a Miriam, minha esposa, trabalha comigo, e a gente já tinha essa ideia já há bastante tempo de fazer alguma coisa filantrópica, e aí casou esse negócio do pé torto, da pandemia, e a gente falou, agora é hora de a gente começar. Então, estamos começando agora em 2022. Onde esse atendimento ocorre, doutor Davi Nordum? Como é que as pessoas podem entrar em contato, ter acesso? Elas podem entrar no nosso site, que é pequenospassos.org, e aí lá tem todas as instruções, tem o formulário para elas preencherem, tudo que elas precisam saber. Inclusive, o pessoal que queira, de repente, participar, seja doando, tem as orientações de como fazer as doações, seja trabalhando mesmo com a gente, então, de repente, algum outro ortopedista pediátrico que queira dedicar algumas horas aí da sua semana no trabalho, enfermeiro, técnico de gesso, ou até mesmo assistente social, alguma outra profissão que pode nos ajudar de algumas outras formas, por exemplo, seleção e tudo mais, né, a parte mais burocrática do projeto. Só para o pessoal saber, né, o custo mais ou menos do tratamento do pé torto, que é um tratamento de mais ou menos 4 anos, que vai desde o primeiro gesso até o fim do uso da órtese, que é com 4 anos de vida. Sai mais ou menos, assim, fazendo barato, 20 mil. E pelo nosso projeto, com os descontos que a gente tem, as parcerias, a gente consegue fazer por criança esses 4 anos por apenas R$ 2.500. Então, já sai bem em conta. As doações você não precisa doar, coisa pra caramba, doando um pouquinho, bastante gente doando já ajuda aí para conseguir o tratamento das crianças. Quantas crianças já puderam ser atendidas pelo projeto, doutor Davi? Puxa, a gente está começando agora, então, por enquanto, ninguém. É inicial ainda. Nosso objetivo era isso, começar em janeiro de 2022. Então, o que eu destaquei aqui, o tratamento gratuito que vai desde o primeiro gesso até a última órtese, então, esse período são 4 anos. Exatamente. E temos as parcerias que ajudam... Até para esclarecer o público leigo, sobre a órtese, a prótese é o que substitui um membro, a órtese é o que dá apoio para um membro, é isso? Isso, é o que auxilia na função. Por exemplo, o que a gente fala de órtese é aquela botinha, né? É uma botinha com uma barra no meio. São 2 botinhas, né? Vai ficar sempre os 2 pés, mesmo que seja de um lado só. E aí tem aquela barra. Então, essa é a órtese de Dennis Brown, que é a que a gente usa. E ela, uma vez que terminou o tratamento com gesso, fez a cirurgia, coloca a órtese e vai usando ela aí até os 4 anos de idade. Por que essa condição do pé torto é mais comum em meninos? Boa pergunta. Como é genético, pode ter alguma coisa relacionada aí com o genes, tendo uma preferência, você vê que não é exclusivo, né? Mas tendo uma preferência por menino. A gente não tem uma boa explicação, não. Curiosamente, as doenças ortopédicas pediátricas são quase todas mais frequentes em meninos. Quais as consequências do não tratamento? A criança fica com o pé realmente deformado, realmente para dentro. Ela consegue andar, mas começa a ter dor conforme vai ficando mais velha e mais pesada. Já tem de caso que chegou a ter fratura, a gente chama de fratura por estresse. Então, esse osso da lateral do pé, ele não foi feito para aguentar carga. Então, de tanto andar nele, acaba fraturando o osso.
Essa entre outras dificuldades, por exemplo, de calçar sapatos, de mesmo fazer atividade física, coisas do tipo. E em que momento se identifica, doutor Davi? Porque muitos pais demoram para levar os pequenos até um ortopedista. Não é o momento, e acham que só depois que já cresceu o suficiente, já tem alguns anos de vida. A gente consegue ver no ultrassom morfológico, que faz aí a partir de 16 semanas, já nem sempre pega, tá? Só para avisar que tem casos em que acaba passando reto. Mas fazendo ele com cuidado, você vai ver, na hora que você faz a imagem, geralmente você vê a perna de lado, assim, só que o pé está assim, de frente, ele está bem virado. Então, essa é a imagem clássica na ultrassonografia. Tendo feito esse diagnóstico aí dentro do útero ainda, a criança ainda precisa nascer e a gente vai avaliar se realmente é um pé torto congênito, que é aquele que eu não consigo fazer a correção. Ele está bem virado, eu posso puxar o quanto eu quiser, que ele não corrige total, mas também tem o pé torto posicional, em que ele está assim e na hora que eu puxo, ele vai e corrige praticamente inteiro. Esse pé torto posicional é só porque o bebê ficou nessa posição enquanto ele estava dentro da barriga. Não é que tem a doença em si, com alteração genética e alteração de deposição de colágeno. E a tecnologia tem funcionado muito bem, cada vez mais, né, se permite, né, se consegue descobrir os problemas ainda durante a gestação, né? Exatamente. E é curioso que uma paciente me perguntou, inclusive essa semana, se teria alguma forma da gente tratar intraútero, né? Então, o nosso tratamento atual é com gesso. É o que a gente faz, não dá para fazer gesso dentro da barriga, não tem como. Mas dentro da barriga, se a gente fosse pensar numa coisa do tipo, a gente precisaria de alguma coisa de manipulação genética, fazer aquelas edições genéticas, realmente acertar o gene que está causando isso e ver se é possível reverter. É uma coisa que ainda está bem distante. Muito bem, 28 minutos para 1h agora, programa Gente que Fala, a gente tratando aqui dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre nesse espaço aqui às quartas-feiras, um intervalo rapidinho e a gente já volta aqui com a sequência dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, dada a mensagem aqui do nosso apoiador, a gente segue com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento nesta quarta-feira. Você pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Dr. Carlos Machado, aqui algumas perguntas. Como é estar jovem até o final da vida? Como envelhecer com saúde? Por que engordamos? Estas e outras questões são respondidas no seu livro, Você é o que você come, e que tem uma linguagem simples, bem-humorada, é voltado para pessoas comuns que se preocupam com a própria saúde e a saúde da família e que querem adquirir hábitos alimentares saudáveis. Doutor Carlos Machado, o que é que tem de, nessa frase, né, você é o que você come, o que é que tem de objetivo e o que é que tem de subjetivo? Porque tem muita gente que acorda, a gente sabe que o café da manhã é a alimentação mais importante do dia, né? Tem gente que acorda, toma lá um cafezinho e já vai fazer as atividades, não tem uma boa alimentação, né? E acha que, não, eu estou bem, eu tomei um café e eu estou bem alimentado e vou para a vida. E não é bem assim, né? Então, aí é uma questão de subjetividade também, né? Porque a pessoa acha que aquilo é o entendimento dela, né? A gente tem que lembrar o seguinte, hoje, há 100 anos atrás, na época de Santos Dumont, na época de Oswaldo Cruz, que acabou com a dengue no Rio de Janeiro e em São Paulo, há 100 anos atrás, a esperança de vida, a expectativa de vida era 45, 50 anos. Todo mundo morria cedo. 50, 60 anos era velhinho, acabadinho, já estava morrendo. Hoje, você encontra todo dia pessoas com 90 anos andando, trabalhando, né? Você vai em restaurante que tem garçom com 90 anos. E a expectativa de vida está em torno dos 80, 86, depende da região, mas nós vamos passar os 100 anos de idade.
Então, imagine que você está em São Paulo e você quer ir para o Rio de Janeiro. Aí você fala, bom, eu vou pegar um táxi aqui, que é um carro que tem 90 anos de idade. É um carro velho. Eu não vou de táxi com um carro de 90 anos de idade até o Rio de Janeiro. Mas você pega um avião, que até pouco tempo atrás tinha 50 anos e estava voando. Qual é a diferença de um carro e de um avião? É a manutenção preventiva. Hoje você tem máquinas que duram uma eternidade, porque a manutenção preventiva é: eu não vou deixar enferrujar, eu não vou deixar estragar o motor, eu não vou deixar entupir as mangueiras, porque se entupir a coisa vai complicar. E a gente, infelizmente, espera ficar doente. 90% das doenças que existem no mundo são evitáveis, inclusive muito câncer. É tudo prevenção. Você consegue evitar doenças. Envelhecer com saúde significa, vamos cuidar da máquina para ela ficar bem 99 anos. Então, o teu carro, cada 3 meses, você leva na oficina, troca o óleo, vê o pneu, calibra, vê o freio, vê toda a parte mecânica e elétrica. Então, a cada 3, 4 meses, a gente precisa de uma consulta médica preventiva, não uma consulta com um especialista. Eu vou no especialista do dedinho. Mas ele não entende do dedão. Eu vou no especialista da orelha, mas ele não entende da perna. Então, é sempre aquele médico clínico geral de antigamente que está fazendo falta na nossa medicina. E aí entra o combustível. Outro dia eu estava falando com um mecânico, ele falou, doutor, você não imagina como está trocando escapamento de carro, apodrece tudo por causa da gasolina batizada. Então, uma gasolina de má qualidade estraga o motor, estraga a vela, estraga toda aquela parte interna, até o escapamento vai apodrecer. Voltando para a tua frase, você é o que você come, que é de um livro que está na 3ª edição, chama Você é o que você come, não é um livro de receita. É um livro que seria chamado assim, Manual da Saúde, como você envelhecer sem ficar velho. Envelhecer sem ficar com rugas, sem ficar com celulite, sem ter unhas fracas, cabelo fraco, osso fraco, osteoporose, sem ter infarto, derrame, câncer. Como é que a gente evita isso? Primeiro, comendo melhor. E comer melhor, como você falou, não é tomar um café com leite e um pão com manteiga de manhã. Porque quando você está dormindo, é o horário mais importante que a gente tem, é o horário do sono. Durante o sono, o nosso cérebro consome o máximo de oxigênio, de vitamina, de aminoácido. Durante a noite, o corpo está descansando, o cérebro está trabalhando a todo vapor. Chega a consumir até 70% do oxigênio que a gente respira. Então, se eu tenho uma noite boa, uma noite bem dormida, uma noite restauradora, durante a madrugada, o cérebro está produzindo todos os hormônios que, às 6 horas da manhã, quando o galo cantar, o corpo está pronto para começar a funcionar. O avião está pronto para pegar voo e sair voando. Nessa hora, eu preciso oferecer para o organismo os nutrientes para sair voando, para aquele avião voar. E aí não é café com leite e pão com manteiga. É uma refeição balanceada, completa, para que você, até o meio-dia, tenha todos os nutrientes para fabricar cabelo, pele, unha, músculo, anticorpos e sistema imunológico e tal. Ao meio-dia, você tem que ter uma segunda refeição completa, balanceada. E a janta pode ser mais tranquilo. Por quê? Porque você não precisa de muito combustível durante a noite. E se você come muito combustível e não gasta, fica no tanque do carro. Se você come muita comida e não gasta, vai virar depósito de gordura no cérebro, no coração, no rim, no fígado e no pneu, na barriga. Sim. Moniquita, vamos pular aqui para a sua área, né? Vou pegar aqui o título do livro do Dr. Carlos Machado, Você é o que come, e na sua área a gente pode dizer, você é o que come, você é o que você se movimenta, né? Exatamente, mas eu adorei já esse gancho, porque é exatamente o que eu prego, né? Não adianta nada a gente treinar para emagrecer, ganhar massa muscular, se a nossa alimentação não condiz com o treino. Então, às vezes, os meus alunos querem perder peso, ganhar massa magra, mas querem comer até o reboco da parede. Aí não vai dar certo. A gente não consegue resultado, a gente não consegue. Então, eu acredito muito nisso, sim. Nós somos o que nós comemos, sim, com certeza. E a gente precisa se movimentar, assim como uma máquina, né? Se você deixa o seu carro parado por muito tempo, quando você for dar a partida, não vai funcionar. A mesma coisa no nosso corpo. Se você deixa ele parado, se você não movimenta músculos, articulações, não vai funcionar. Temos até aí um ortopedista que
que pode concordar com isso, né? Fala, doutor Davi. Concorda? Sem dúvida, não, a gente precisa de atividade, inclusive a gente vai falar disso, né, como o sedentarismo está atrapalhando a gente aqui, por causa dessa história da pandemia. E vou te falar, com essa história de férias também eu estou um pouquinho parado, né, já estou sentindo aqui, dor ali, é isso, não dá para ficar sem se mexer, não. Moniquita, a gente tem um trabalho seu aí, né? Você que é formada em Educação Física, Pilates, Treinamento Funcional, você criou em setembro de 2020 uma plataforma de treinos online, não é? Com o objetivo de expandir o seu conhecimento para que todos pudessem praticar os exercícios em casa mesmo. É a Moniquita Club, o título do seu projeto, né? A união de modalidades como musculação, pilates clássico, treinamento funcional, flexibilidade e até fisiculturismo. Bom, isso surgiu naquela necessidade, né? No auge da pandemia, em plena pandemia, para que as pessoas não ficassem paradas, se movimentassem dentro de casa mesmo, é isso? Exato, muitas pessoas me procuravam para fazer aulas online, e aí, para atender um número maior de pessoas, eu resolvi montar o Moniquita Club. No Moniquita Club, eu tenho programas de pilates, de treinamento funcional, programas só de flexibilidade para pessoas que sentem muitas dores, então, para você não ter mais dores, criar mais mobilidade nas articulações. Tem também um programa que eu uso, uma almofada, que eu chamo de Super Sculpt, que a almofada entra como um facilitador para as pessoas aprenderem a executar os exercícios de maneira correta. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem resultados porque não sabem executar o exercício. Se você executa o exercício de maneira correta, não tem como o resultado não vir. Não só o resultado estético, mas também o resultado funcional, né? Então, foi com esse objetivo que eu criei a plataforma. O treinamento online, ele é uma alternativa a isso tudo que a gente está vivendo por causa da pandemia, ou ele veio para ficar? Porque a gente, numa academia, sempre com o apoio ali do personal, a gente tem aquele olhar próximo, aquele movimento errado que o profissional ajuda a corrigir na hora de um exercício. Isso online, como é que ocorre? Como é que você consegue ter esse controle para que as pessoas estejam, de fato, fazendo como deve ser feito, que não estejam correndo riscos com determinado tipo de exercício? Sim, essa foi a minha principal preocupação. Eu criei um guia que se chama 4X Fit, e nesse guia é um guia de execução correta de vários exercícios. Durante as aulas dos programas, eu já explico como que a pessoa que é iniciante vai fazer, a intermediária vai fazer e a avançada. E também eu tenho as mentorias semanais, então uma vez por semana a gente faz um bate-papo ao vivo, e aí elas podem tirar todas as dúvidas, eu posso corrigir os movimentos de algumas delas, se elas tiverem ainda alguma dúvida. Mas é muito difícil porque é muito explicadinho cada exercício, né? E durante o exercício, a aula, que são aulas gravadas, eu explico todas as maneiras de fazer. Então, não tem como a pessoa fazer errado. E quem é esse público? Quem é que está interessado? Quem é que se conscientizou durante a pandemia de que, olha, eu parei, não posso, preciso fazer alguma coisa? A maioria são mulheres e meu público é mais de 25 a 60 anos de idade. Então, muitas praticavam já atividade física em academia e ficaram com medo e não querem mais ir para academia por conta do vírus. E outras eram sedentárias mesmo e sentiram a necessidade de começar a movimentar. As que praticavam atividade física fora, muitas voltaram e continuaram comigo, então elas fazem tanto atividade fora como online, e muitas desencanaram total de fazer fora e estão fazendo só em casa por conta da comodidade. Eu não preciso pegar o carro, não preciso trocar de roupa, eu não preciso gastar com academia, e aí elas abandonaram o treino físico fora, né, para fazer um online. Agora, o isolamento prolongado, por causa das medidas de prevenção de contágio, gerou ansiedade, gerou depressão, enfim, transtornos dos mais variados em muita gente. Em que medida a atividade física tem atenuado esses problemas que vieram na esteira da pandemia? Então, nós sabemos que a atividade física libera hormônios que nos causam bem-estar, né? Então, é extremamente importante a gente praticar atividade física não só por motivos estéticos e funcionais, né? Mas também por conta disso, para você não ficar na ansiedade, na depressão. Eu tenho relatos de alunas que falaram: Mônica, você me salvou na pandemia.
Eu estava extremamente chateada em casa, preocupada, triste, pensava só no problema, e a atividade física tirou o foco da doença, do problema, até da questão financeira, né? Porque muitas pessoas perderam o emprego, enfim, e a atividade física melhorou muito nesse sentido. Como entender, Moniquita, o limite de cada um na atividade física? Porque tem gente que chega já, chuta o balde, eu vou fazer tudo, eu quero resolver tudo ao mesmo tempo, quero resultado rápido, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não adianta nada a gente procurar o resultado rápido, porque o que vem rápido vai rápido. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, eu sempre falo assim, vamos trabalhar, estipular metas que são alcançáveis. Não quer emagrecer 20 quilos em 2 meses, você não vai conseguir. Você vai se matar em treinos intensos, em dietas extremamente restritivas, e aí você não vai conseguir manter, vai desanimar e vai regredir. Então, eu sempre falo, metas alcançáveis, né? Você vai estipular coisas que você sabe que você consegue alcançar e sempre trabalhar no limite do seu corpo. Não fazer o exercício com dor, trabalhar na amplitude que você consegue. Você vai fazer um agachamento? Agacha o quanto você consegue, não além daquilo, né? Tem professores que falam, não, você tem que agachar até o chão. Não, se a sua articulação não permite, no momento que você está encurtada, vai no seu limite, conforme você vai ganhando flexibilidade, e aí você vai aumentando a amplitude. Sempre trabalhar no limite, nunca na dor, nunca. Doutor Davi Nordon, quem vai atrás de resultado rápido se machuca rápido? Com certeza, né? O caminho mais rápido para você se machucar é esse mesmo. É interessante que ela falou, e os instrutores no geral falam isso mesmo, de você agachar, por exemplo, até encostar o bumbum no chão, né? Isso, gente, para o ortopedista, isso quer dizer, é ótimo que ganha cliente, mas para o paciente é um horror, né? Porque abusa da patela, estraga a patela, estraga o joelho. Então, não é só o limite do que o seu corpo tolera, tem também o limite do que é o certo para você fazer o exercício de forma correta. E é tudo isso, né? Vem fácil, vai fácil. Então, aquela história do no pain, no gain, né? É verdade. Você tem que ter um pouquinho de dor e sofrer no processo para ganhar músculo, para ganhar, ficar fit, né? Se tem um negócio que ganha muito rápido, tem algo errado. Pessoal, 13 minutos para 1h agora, perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas. Você está com a palavra, doutor Davi Nordon, eu começo com você. A Vera Lima está no Facebook e a pergunta dela é super pertinente, porque as aulas já estarão de volta e ela pede as suas recomendações aos pais quanto à escolha das mochilas para essa volta às aulas. As mochilas sempre vêm, né, nesse começo de ano, sempre a lembrança. Mochila, o importante é você usar nos 2 ombros, então nada de mochila de um lado só, né, nada daquela mochila tira-colo, né, também não é uma coisa muito legal, aquela bolsa tira-colo. Então, mochila nos 2 ombros, bonitinho, geralmente com uma tira mais larga, então para distribuir bem o peso aqui. Outra coisa, existem algumas mochilas que prendem aqui embaixo da barriga, também é uma coisa interessante, ajuda a distribuir peso. E quanto ao peso mesmo da mochila, que é uma dúvida que todos os pais têm, sabe que, e vocês vão ficar surpresos com isso, esse negócio de 10% que todo mundo fala é um número totalmente arbitrário. Então, em algum momento, alguém definiu que era 10%. Né? Por quê? Porque a partir de 10% a gente tem evidências que você começa a mudar a angulação da coluna para conseguir acomodar a mochila, né, e compensar o ponto de equilíbrio. Mas não quer dizer que isso vai causar mais dores, olha que coisa. Então, as dores, na verdade, estão mais associadas a você carregar de forma adequada, a você fazer atividades físicas, ou não fazer, né, levantadores, do que com o peso, efetivamente, que você põe na mochila. Mas, lógico, né, gente? Se seu filho pesa 20, 25 quilos, você não vai pôr uma mochila de 5, 10 quilos para a criança carregar, né? Falei que não era esses 10%, mas também não precisa chutar o balde, né? E, por fim, sobra a mochila de carrinho, né? A mochila de carrinho é melhor. Você não sobrecarrega nada, só leva o carrinho, tranquilo. Melhor mochila que existe é essa. E hora puxando com uma mão e hora com a outra, né? Isso, ir trocando aí também, né? Não é porque é de carrinho que você vai abusar e encher de coisa, levar o cachorro para a escola, né? Que nem naquele vídeo. Então, maneira aí no que vai pôr. Doutor Rubens Calvo, pergunta aqui do Emerson Rodrigues, está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Como é possível, pergunta ele, que na semana passada o governo de São Paulo tenha contabilizado menos casos de Covid em todo o estado, 8.300, do que a Prefeitura de São Paulo, 10.100. Ou seja, somente aqui na capital, 2.100, todo o estado, 8.300. É a pergunta do Emerson Rodrigues.
É que aqui no centro da cidade de São Paulo reúne pessoas de todos os lugares, inclusive do planeta. São Paulo é uma cidade cosmopolita. Como estamos no início dessa reinfecção da Covid, que não parou, mas no aumento por esta nova cepa, é claro está que grandes centros como Rio e São Paulo terão casos aumentados. E os outros 6 por os outros quase 700 municípios. Eu só gostaria de lembrar, e, puxa vida, parabenizar essa iniciativa de vocês, que há muito tempo trazem pessoas especializadas que se prepararam e fazem da sua atividade um conhecimento a mais, de uma forma altruísta, idealista, como o Dr. Davi Nordon, fazendo este trabalho magnífico. Oxalá os nossos governantes possam fazer um convênio também com você para instrumentalizar mais e popularizar mais. O doutor Carlos, que faz este trabalho maravilhoso, inclusive de prevenção ao câncer. E, claro, a doutora Mônica, que colocou também a necessidade da longevidade e de se eliminar doenças, e que provavelmente uma delas poderá se derivar ao câncer. Para tanto, eu gostaria de relembrar que eu tive um encontro com o nosso prefeito, nosso amigo, nosso companheiro Ricardo Nunes, no último dia do seu mandato como vereador, antes de, então, assumir como vice-prefeito e logo em seguida como prefeito. E lá, conversando, nós levamos um projeto para ele que cria um Instituto Municipal, e ele ficou muito empolgado, porque ele é sensível a essas causas todas, tanto que a Moniquita defende, quanto que o professor Carlos defende, e o doutor Nordon também, e que nós poderemos até estar divulgando isso para ele através desse programa, que também frequenta teu programa, Mauro, de se criar um Instituto de Prevenção e Controle ao Câncer, reunindo entidades e pessoas que têm essa visão da longevidade com saúde e também de prevenção e combate ao câncer, como o doutor Carlos Machado, e da reabilitação das nossas crianças, então, maravilhosa. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com pessoas que têm esta visão, esse idealismo e essa notoriedade. E quero lembrar que lá, em Aparecida de Goiânia, nós temos um paciente, um homem de 54 anos, não é novidade, já há 2 dias está sendo noticiado pela imprensa, que, ao mesmo tempo, ele está se tratando e é portador da dengue, do vírus da dengue, da Covid e da gripe H3N2, mostrando que também o poder público, com o abandono das questões básicas sanitárias, poderia estar contribuindo para não termos essas coisas aqui se tornando mais constantes. Deus queira, oxalá que seja apenas um caso para exemplificar. Doutor Carlos Machado, a Adriana Lopes, no nosso YouTube, também pergunta o que seria basicamente uma alimentação inteligente. A gente tem que lembrar que nós temos 3 tipos de alimento. Vamos pensar, eu quero construir uma casa. Para você fazer uma casa, você precisa de muitas coisas. Mas aquilo que é mais importante para você construir a casa são os tijolos. Então, eu tenho alimentos que são chamados alimentos construtores, tijolos. Agora, o tijolo, para colocar um em cima do outro, eu preciso de uma massa. A massa é areia, cal, cimento, água. Aí são os alimentos que regulam a altura de tijolo em cima de tijolo. São os alimentos reguladores. Os alimentos construtores e os reguladores é o que a gente precisa no café da manhã, no almoço e na janta. Eles constroem esqueleto, músculo, pele, osso, não deixa você ter ruga, não deixa você ter celulite, fazem glóbulo vermelho, criam todo o teu sistema de defesa. E aí eu tenho um terceiro tipo de alimento, que é o combustível, a gasolina para o avião voar, a gasolina para o carro andar. Esse alimento combustível, ele tem que ser em pequena quantidade. Ele não pode ser abusivo. São o quê? São os carboidratos, são os açúcares.
Por quê? Carboidrato e açúcar e drink, tudo que é água. Água é água. Aí o pessoal fala, eu vou tomar água de coco. Não é água, é drink. E um suco de fruta natural é drink. E um suco de caixinha é drink. E cerveja, e guaraná, e refrigerante, e uísque é drink. Água é o elemento que eu preciso. Então, vida saudável quer dizer comer alimento que constrói, são as proteínas de alto valor biológico, carne, ovo, leite. Magro. Segundo, alimentos reguladores, verduras, legumes e fruta para comer. E terceiro, diminua ao máximo o teu combustível desnecessário. Coma, mas coma pouco, né? Carboidratos, principalmente aquele industrializado, pão, bolacha, biscoito, sorvete doce e bugigangas gostosas. Pode, mas você tem que merecer. E tudo isso, a gente fala muito, é tão fácil de fazer. Então, quando alguém fala, eu quero ir para a academia, eu falei, primeiro vamos tirar teus 20 quilos aí. Qual é a velocidade que eu oriento para perder peso? Depende de cada paciente. Mas eu sempre sou adepto do seguinte, quanto mais rápido eu resolver, melhor. Eu já sou um pouco mais radical com meus pacientes. Você precisa perder 10 quilos, nós vamos resolver esse rapidamente. 30, rapidamente. E aí você volta para uma vida que você pode comer tua bugiganga sem tanto medo. E é muito mais fácil. E precisa fazer isso por causa da doença e do envelhecimento. E hoje por causa do teu sistema de defesa imunológica. Moniquita, Carla Nogueira está no Instagram com a gente, quer o seu conselho para uma família com crianças e adultos que pretende começar a se exercitar juntos, né? É possível conciliar exercícios parecidos? Pergunta a Carla Nogueira. Sim, é super possível. Se todo mundo aí for sedentário, as crianças têm mais energia, né? Mas se todo mundo for sedentário, dá para fazer uma atividade de mistura de exercícios aeróbicos com exercícios de flexibilidade. Então, no mínimo, eu aconselho para essa família começar com atividades de 15 a 20 minutos para você não se desanimar. Se a gente coloca metas muito altas, 1 hora de treino por dia, ninguém vai conseguir ficar. Então, se faz uma brincadeira com as crianças e com os adultos, onde a criança joga bola para o adulto, enfim, dá para fazer algo mais recreativo, todo mundo se exercita, todo mundo pratica uma atividade física e não fica pesado. Poucos minutos por dia, mas diariamente, né? Não deixar de fazer. Pessoal, o tempo do programa se esgotando, poucos minutinhos. Moniquita, você está com a palavra, sua despedida e os seus canais, muito rapidinho. Então, o meu Instagram é Moniquita Fit, Moniquita com K, e lá dentro tem também o meu YouTube também é Moniquita Fit, e lá dentro tem o meu programa de treinos, que é o Moniquita Club. É só acessar o link da bio e já tem acesso. Palavra final, Dr. Carlos Machado, e os seus canais bem rapidinho. Tá, eu tenho live todos os dias no YouTube e no Instagram, é @Dr. Carlos Machado, e todas as outras informações estão no meu site, carlosmachado.med.br. Eu fico à disposição. Dr. Rubens Calvo, rapidinho também, suas pedidas e seus canais. Doutor Nordo, a minha filha é uma dessas que está sempre pondo o cachorrinho para levar na mochila para a escola. Muito obrigado a todos, já aprendi muito com todos os senhores e a senhora. Obrigado, Mauro, por essa oportunidade. Obrigado, Zenilda, aos nossos ouvintes, os telespectadores, né? Hoje é muito modernizado. E ao grande amigo Fausto Camunha. Muito obrigado. Doutor Davi Nordon, você fecha. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer, como sempre. Quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, @dr de Dr. Nordon, é igual antivírus, mas é com D. O pessoal que nem conhece mais esse antivírus, né? Mas tudo bem. Lá tem as coisas do projeto também, quem quiser se inscrever, quem puder indicar para conhecidos aí que tenham factor que precisam de tratamento. E não se esqueçam, pessoal, máscara, luva não precisa, né? Mas máscara, álcool em gel e vacina, hein? Por favor. Muito bem, pessoal, agradecendo aqui a presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesta quarta-feira, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Tiveram com a gente o ortopedista pediátrico, o Dr. Davi Nordon, a personal trainer, Moniquita Fit, o médico professor universitário, especialista em medicina geral preventiva, nefrologia, Dr. Carlos Machado, e também o médico Dr. Rubens Calvo. Na mesa de som com a gente hoje, Fabiano Souza. Valeu, Fabiano, por aí. O Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador.
a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora, na programação da Trianon, o nosso musical, até às 6 da tarde. Depois, na sequência, o Renato Albuquerque com o programa Radar Paulista. E, antes disso, a repórter Débora Mendonça traz ao vivo as informações do trânsito aqui na capital paulista. 1h em ponto. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau. Até amanhã.